Gente, ó, a gente muda aqui a nossa cozinha aqui, ó. Agora a nossa bancada que tava aqui cheia de coisa gostosa, né, do Dom. A gente comendo aquela farofa maravilhosa. Você viu, Fernanda? Eu vi. E abençoada, né? Feita pelo Dom Paulo, lá do Mosteiro de Vinhedo. E aí a gente saiu da farofa, do pão, das geleias e das pimentas e migramos para o ovo. E eu quero que você preste atenção aí em casa, abençoado, porque nós vamos falar de um alimento muito importante para a nossa vida. E estamos aqui com a nossa querida Fernanda, nossa nutricionista. Seja bem-vinda, viu, Obrigada, Fernanda? Drica. Gente, a Fernanda Carvalho, nossa nutricionista aqui, inclusive cuida de muita gente aqui que eu já fiquei sabendo, da vida e da saúde de muita gente, né? Verdade. Bem-vinda aqui na nossa cozinha. Obrigada. Bom, o nosso astro é o ovo. É o ovo. E aí nós vamos falar de mitos, verdades, mentiras, o que é, o que não é mesmo? Com certeza. Nós temos 3 tipos de ovos aqui. Branquinho. Esse é o ovo da granja. Esse aqui é o ovo caipira. E esse é o orgânico. Ele é caipira e ovo caipira e orgânico. Então nós pegamos essas três especialidades para falar um pouquinho para vocês da diferença. Em valores nutricionais, não tem nenhuma diferença, nada. São todos Olha iguais. Isso. E sabe aquele negócio que a avó fala? Vai comprar o ovo caipira que é mais forte. Então, o que acontece? Vamos agora que começar, entram as diferenças. Vamos começar do começo, vamos começar pelo branquinho Pelo aqui, da que é o granja. mais comum, da granja. O ovo da granja, e a diferença, só para explicar um pouquinho para vocês, das cores da casca, o que difere isso é a raça da galinha. Não é valor nutricional, não é o tipo por ser caipira orgânico, não. É a raça da galinha. Então, aquela galinha mais amarronzada sai com o ovo com a casquinha um pouco mais escura. E a galinha branca... Ah, da branca. Por isso que a granja é cheia de galinha branca. Exatamente. Chama ovo de granja. E aí, o que acontece? O ovo da granja, a galinha, ela fica numa gaiola pequena. É como se fosse um sistema de produção, né? Então, a galinha é alimentada só com ração. E dentro dessa ração, o pessoal coloca antibiótico, agrotóxico, alimentos transgênicos. Então, a galinha só se alimenta de ração, inclusive hormônio, que é para crescer mais rápido, produzir, e ela não consegue seguir aquele ciclo de vida normal. E até para ela não adoecer lá dentro. Então, até para não adoecer. Milhares ali dentro, né? Dá antibiótico para as bichinhas. Dá antibiótico para as bichinhas, exatamente. E aí é uma temperatura adequada e todo um preparo adequado para a produção. Então, o ovo de granja é extremamente para produção, tá? O ovo caipira, ele tem a gema, ele é conhecido pela gema mais amarelada, sim, mas é porque na ração são colocados pigmentos artificiais para deixar a gema um pouquinho mais amarela, mas ele é um pouquinho mais rico do que o ovo da granja em beta-caroteno, que se transforma em vitamina A e é bom para a vista e para todo o sistema imunológico do organismo. A galinha fica num espaço mais aberto, a gente diz, tipo, num pasto, então ela consegue ciscar, ela consegue se reproduzir de forma natural, não é uma produção. É aquela galinha que a gente tem no fundo de quintal, seria? Exatamente, é a galinha de fundo de quintal, tá? Também, na verdade, a diferença entre do ovo caipira para o orgânico. A galinha de ovo caipira, ela só se alimenta de nutrientes de origem vegetal. Por isso também que a gema é um pouco mais amarelada. Tem um pouquinho na ração, mas é mais a origem vegetal, origem de alimentos vegetais. É o resto que sobra que joga lá para a galinha, né? Exatamente. Das folhas do alface. Folha do alface. As cascas que joga para a galinha. Exatamente. É um solo um pouco mais diferenciado também. E o ovo orgânico, se for ver, Drica, eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Tá. Ele é menor. Bem menor. Ó, ele é bem menor. Para onde que eu... Para cá? Pode ficar assim que eles vão até. Uhum. Tá. Ele é bem menor do que esse daqui, ó, do caipira e o da granja. Quer ver? Pega o da granja. Ó. Tá vendo? Ele é bem menor. Qual que é a diferença dele? O ovo orgânico, ele não tem nada de agrotóxico, nada de hormônio, nada de fertilizante. Então, a galinha, ela vai se reproduzindo e vai seguindo o ciclo de vida dela de reprodução normal. E é uma alimentação, a própria alimentação da galinha e o próprio solo, ela se alimenta só de produtos realmente naturais, que não foram também produzidos com agrotóxicos, fertilizantes, transgênicos e nada. Por isso que ele é um ovo menor. Isso que eu ia te perguntar, porque alguém em casa vai falar assim, tá, mas espera aí, a minha galinha do meu quintal, ela também é orgânica porque ela só come verdura, cascas e tal, mas
Essa verdura e essa casca vem da onde? Vem da onde? Exatamente, tem que saber a procedência. Se for do quintal dela, aí ela é totalmente orgânica. Agora, se for comprado de supermercado, tem agrotóxico. Exatamente. Então, não é 100% orgânico. Tem essa diferença. Então, a galinha orgânica tem que ser 100% da alimentação dela, sem agrotóxico, sem fertilizante, sem hormônio, sem nada. Vou fazer uma outra pergunta. Claro. Também só dúvida de quem está em casa. A gente pode comparar o ovo da galinha, vou fazer uma comparação meio estranha, tá, gente? Mas é para entender. Com a amamentação, tudo que a galinha come vai para o ovo? Sim. Igual quando a gente está amamentando, tudo que a gente come vai para o bebê? Com certeza. Ou seja, aí entram as maiores dúvidas. Se tudo que a galinha consome vai para o ovo e aí a gente consome também... Vai pra gente? Vai pra gente, sem dúvida nenhuma. Então, os agrotóxicos, os fertilizantes, os antibióticos, a gente também consome. E aí fica a grande questão, qual ovo é melhor eu consumir? Teoricamente, tudo, hoje a gente pede para consumir tudo orgânico, desde que saiba a procedência, né? Se realmente é 100% orgânico. Se não, o ovo caipira é o menos pior, é o menos industrializado. O ovo da granja é 100% produção, né? É verdade. Então, assim, uma outra pergunta. Depois eu entro no então assim. Quando a gente vai no mercado, no supermercado, a gente tem ovo branco e ovo dessa cor. Tá. Todos são de granja, só que de galinhas diferentes? Ou esse ovo que está lá na mesma caixinha, só que dessa cor, é caipira? Então, a hídrica tem que ter o selo de identificação na caixinha. Porque, como eu te falei, o ovo caipira pode ser o branco também, depende da galinha. Eles chamam, a Marina até tá lembrando aqui, eles chamam de ovo vermelho. Ovo vermelho, porque geralmente o ovo caipira, a maioria que a gente encontra é o vermelho, mas existe o branco. Só que na caixinha, quando a gente compra o ovo, tem que estar escrito ovo caipira, ou ovo orgânico, ou ovo da granja. É o ideal e isso é padronizado pelo Ministério da Agricultura. E tem que ter o selo do Ministério da Agricultura e o CIF, federal ou estadual. Então, independente de ser branco ou marronzinho, não dá para identificar se isso é ovo caipira ou não, se não tiver adicionado na caixinha. E aí a gente pode entrar num assunto que às vezes você fala, mas isso não é da minha conta. Será que não é da sua conta? Quem está pagando pelo ovo somos nós. E aí, por exemplo, se toda vez que você chegar no mercado, todos nós, a gente falar, cadê o ovo orgânico? Cadê o ovo orgânico? Eu quero ovo orgânico, eu quero ovo orgânico. O que acontece com isso? Mas é caro. Mas se tiver muitos ovos orgânicos, o preço vai baixar. Exatamente. Então, cabe a nós, pessoas, cidadãos que pagam imposto, que está preocupado com a nossa saúde, quando olhar lá na caixa, por isso, né? Falar, olha, o ovo orgânico, o ovo orgânico. E aí você evita comprar o de granja, tenta comprar o caipira, no mínimo, mas pede o de granja. E batalhar porque hoje aqui o orgânico é muito caro. Esse é o grande problema, né? Exatamente. É o grande, porque tudo que é orgânico é caro. Mas se todo mundo batalhar por uma alimentação mais saudável, porque na verdade, se a gente não consome uma alimentação boa hoje, a gente vai colher os frutos lá na frente. Na nossa com saúde. Câncer, com vários tipos de doença, porque os agrotóxicos vão causar isso. Agora, se todo mundo se juntar e batalhar por uma alimentação saudável, livre de agrotóxico, livre de fertilizantes, o preço consequentemente vai abaixar, né? Porque se você tem um quintal, se você tem uma casinha que proporciona você criar uma galinha de forma orgânica, plantar sua horta, agora, quantos milhares de pessoas não tem como fazer isso? Não tem. Então, cabe a nós também dar esse passo. Batalhar por isso. É uma coisa que a gente precisa também pensar. É da nossa conta, sim, não é mesmo? Com certeza, com certeza. É da nossa conta. Depende da gente, né? Depende da gente. Então, vamos falar agora dos benefícios desses ovos para o nosso organismo. Só que aí a gente já elimina a questão seguinte. Eu já fico pensando, né? Aqui a gente já vem com muito... um monte de antibiótico, de transgênico, de hormônio. Mas vamos esquecer disso. Tirando isso, o ovo é super nutritivo. Ele é rico em proteína, ele é rico em ferro. Ele é rico em zeaxantina, que é um nutriente fundamental para a retina dos olhos, para a visão. Além de ser antioxidante, né? E na gema, antigamente o ovo era muito vilão, porque comia e vai alterar o colesterol. Não vai, gente, não é assim. Hoje já tem vários estudos mostrando que ele é super benéfico. E o que acontece? A quantidade de colesterol por dia que a gente deve consumir tem em uma gema.
mas tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, no ovo, a gente consegue balancear isso. E aí o pessoal me pergunta, quantos ovos por dia a gente pode consumir? Para uma pessoa que não pratica atividade física, até 2 a 3 ovos por dia. Para praticante de atividade física é um outro cálculo, porque tem um gasto energético muito maior, então pode chegar a uma quantidade maior, até 5, 6. Mas, no geral, a conta que a gente faz são de 12 a 14 ovos por semana. Então, dá uma média de 2 ovos por dia. 2 ovos por dia. De qualquer um deles. Tanto do orgânico, do caipira, da granja, o valor nutricional deles é igual. O que difere é o tipo de criação, da produção deles, tá? Eu tenho uma pessoa que eu conheço e me relatou. Comecei a comer ovo e o meu colesterol foi diminuindo ali na dieta, né? Nos exames que essa pessoa fez. Isso acontece mesmo? Acontece. Acontece porque o ovo ele tem o colesterol bom, que é o HDL, que é o fator de proteção das artérias, né? Principalmente para a saúde do coração. Então, o HDL, que é o colesterol bom, a gente tem numa alimentação saudável, com carboidratos de baixo índice glicêmico e a ingestão de ovo, consequentemente ele vai aumentar e vai diminuir o LDL, que é o colesterol ruim. Certo. Então, o ovo ajuda nisso. Quando eu falo melhorou meu colesterol, é porque eu tô falando do colesterol ruim. Do ruim, com certeza. Doutora Fernanda, eu vou dar um tempinho aqui, já volto? Tá bom. Rapidinho, vou dar um recado, a gente tá falando de saúde. Tá eu ótimo. já volto aqui, hein, gente?